Porque no Brasil você tem uma característica do racismo muito demarcado, que é o da cor da pele. Mesmo, né? Então, quanto mais você distancia do negro, menos você é vítima de um racismo mais brutal. Quanto mais próximo da pele, mais retinta, quanto mais melanina, mais racismo você é passível. Essa é muito da cultura brasileira. A cultura dos Estados Unidos ela é muito mais demarcada, preto é preto, negro é negro, branco é branco. Não teve miscigenação, né? Não tem mulato lá, né? Ou você é negro retinto ou você é difícil. Não, né? você tem muita miscigenação, mas a população negra nos Estados Unidos ela é minoritária. Então, quando você chega no final do século XIX... Nem sei onde a gente chegou, mas daqui a pouco fazer uma volta gigantesca. Não, vamos falando. Mas quando a gente chega no final do século XIX nos Estados Unidos, as colônias do sul dos Estados Unidos, que foi onde a colonização europeia, a colonização inglesa, utilizou a mão de obra de africanos escravizados, era muito concentrado nasquelas... Lembrando que os Estados Unidos só colonizou a costa leste. A Inglaterra colonizou a costa leste do que hoje nós chamamos de Estados Unidos e depois, com o processo de independência, com a separação dos Estados Unidos da Inglaterra, que se tornaram Estados Unidos, é que eles avançam para o oeste, que tem aqueles filmes, né, das caravanas, das marchas e tal, dos peregrinos, enfim. Mas a Inglaterra formou, na verdade, 13 colônias na costa leste da América do Norte. E apenas as colônias do sul, não apenas, mas mais fortemente as colônias do sul são aquelas onde a mão de obra de africanos escravizados foi utilizada, né, em grande escala. Então lá é mais negro. É onde surge o blues, onde surge o jazz, onde tem muitos times de basquete, os Harlem Globetrotters, surgem em Nova York, mas... São muitas de pessoas vindo de lá. Então, mas no final do século XIX, a população negra nos Estados Unidos ela é cerca de 30% das pessoas que moravam. No Brasil, não. No Brasil, no final do século XIX, meados para final do século XIX, 70% das pessoas que moravam aqui eram negras. Se você vai para cidades como Rio de Janeiro, que eram grandes cidades na época, Rio de Janeiro e Salvador, você tinha 80%, Salvador talvez tinha 90% da população negra. Então, a grande maioria. Lá, a segregação foi muito mais brutal. Se qualquer proximidade de traços negros é negro, não tem meio termo, não tem mulato, não tem atenuante, não tem embranquecimento. A segregação é dada claramente pela cultura racista que desenvolve-se nos Estados Unidos dessa forma. No Brasil, não. Não dá para você segregar quando você tem 70% das pessoas com a característica que deve ser segregada. O que você faz? Cria um amortecimento no meio desse caminho, né, de distanciamento da segregação. Você é menos negro e é menos segregado e é menos discriminado. Então isso introjeta-se na cultura brasileira. E a política do embranquecimento é forte nisso. Então havia uma política oficial do Estado brasileiro, discutido em congresso de legislatura, de trazer europeus para o Brasil para embranquecer e melhorar a qualidade do brasileiro. Isso tem discursos relatados. Eu tô de cara. Quando a gente fala de racismo estrutural no Brasil, é sobre isso que nós estamos falando. Entendi. A política brasileira tratou de embranquecer para melhorar o Brasil, porque era muito negro. Nós sabemos que tivemos as grandes migrações, mas eu associava isso, talvez seja até verdade, à questão da guerra, da Primeira Guerra. Muito antes disso. Isso é muito antes. Então você vê uns 30 disso. anos no final antes. Assim. Final 1880, 1890. 40 anos antes, até mais. Começam a trazer europeus para o Brasil. Entendi. Em especial italianos, alemães, né? Essas duas nacionalidades vêm em grande quantidade. A Europa também vivia um período de crise, há umas questões da própria conjuntura política da Europa que faz com que muitos desses migrantes venham, né, para o Brasil. Então, a vinda dessas pessoas é que traz as ideias de esquerda. Aí voltamos ao nosso ponto original. Damos volta, mas a gente volta, tá certo. Por quê? Havia uma forte discussão
da construção da esquerda na Europa neste momento. Havia um processo de construção de sindicatos, de partidos políticos de esquerda na Europa. A Alemanha é o país de Karl Marx, né? Então havia uma discussão muito forte lá da construção da esquerda, né? Das ideias de esquerda, de um debate entre o socialismo e o anarquismo, de um debate sobre a construção do comunismo, como se daria esse processo, um debate acadêmico, ideológico, de debate de revistas, jornais que são distribuídos. Muita perseguição também, muita repressão. Mas essas pessoas da classe trabalhadora, pobres, que saem da Europa buscando uma nova qualidade de vida e vêm para o Brasil, são aquelas que trazem as ideias de esquerda junto consigo. Então, muitos anarquistas italianos vieram, muitos socialistas vieram, muitas pessoas que tinham proximidade com as ideias do Partido Comunista Europeu vieram, né? Partido Comunista Alemão, Partido Comunista Italiano. Então, no Brasil, essas pessoas que vão trabalhar tanto na área rural, quanto também nas cidades, e havia um processo de início da industrialização brasileira, uma industrialização muito incipiente, mas que já estava dando sinais de que começaria a se desenvolver, não havia muito incentivo para a industrialização. Essa história do agro é pop que falam, já era. O Brasil sempre foi um país de agro de matéria-prima, né? Agro de matéria-prima para exportação, né? Que não produz alimento, não produz para... a produção para exportação. Grandes fazendas, grandes produções gigantescas, mas tudo voltado para enviar grãos, principalmente, né? O Brasil sempre foi grande produtor de grãos, né? Café numa época, agora soja, feijão e milho. Bom, então essas pessoas trazem as ideias. Tanto é que em 1917, em meio à Primeira Guerra Mundial, o Brasil realiza a sua primeira greve geral. A cidade de São Paulo para. Você tem manifestações com 100 mil pessoas em 1917 na cidade de São Paulo acontecendo. E 100 mil naquela época era gente. Se hoje é muita gente, imagina. Se hoje é muita gente, imagina em 1917.